Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico Coisas que você precisa saber, especial Miséria e Sistema Penal. Mais um episódio sobre o abolicionismo penal, dessa vez para você entender melhor como funciona a justiça criminal e a relação dela com a miséria e o capitalismo. E antes de mais nada, já recomendo que você também assista outros 4 episódios aqui do canal que também tem a ver com essa temática, que são Democracia de Abolição, Sistema Carcerário, uma Introdução, Encarceramento em Massa e especialmente Abolicionismo Penal. E para que eu não tenha que ficar repetindo todas as vezes os episódios que tem a ver com abolicionismo penal, eu estou criando aqui no canal uma playlist com todos os episódios que tem a ver com esse assunto. Como eu já venho explicando em outros programas sobre o abolicionismo penal, o cárcere, como a gente conhece hoje, ele teve como antepassado as chamadas casas de trabalho, que eram essencialmente lugares onde as massas que foram expulsas dos campos para as cidades eram alojadas. Funcionava como instituições de adestramento forçado dessas pessoas ao modo de produção capitalista, que era a grande novidade do momento. Ou seja, o objetivo das casas de trabalho era sobretudo trancar os pobres ali dentro e dali transformá-los em operários, ensinando eles a obedecer às hierarquias, seguir ordens, respeitar ritmos de trabalho regulares e, o mais importante de tudo, interiorizar as noções capitalistas de que tempo é dinheiro e espaço é ambiente de trabalho. Então a equação do sistema sempre foi a seguinte: o pobre se torna criminoso, o criminoso se torna prisioneiro e o prisioneiro se transforma em operário. Essa mesma lógica segue até hoje. O principal alvo do sistema penal são os pobres. E o que a gente constata ao longo da história é que, quando há o aumento do desemprego, há também uma maior rigidez das sanções penais e, consequentemente, o aumento do encarceramento. Ou seja, a gestão do desemprego não é mais feita através de políticas sociais, como amparo às famílias, assistência social e ajuda aos desempregados, mas de políticas criminais. Quando uma crise econômica se agrava ou quando há uma recessão econômica, mais políticas de lei e ordem são implementadas. Isso porque a preocupação do poder judiciário, representando aí as elites dominantes, é evitar qualquer ameaça à ordem social proveniente de populações problemáticas desempregadas, a saber, os homens, os jovens, os negros, os pobres e os imigrantes. E mais, você também precisa ficar ligado que sempre existiu um nexo comprovado entre cárcere e fábrica, entre encarceramento e desemprego, entre um proletário que considera o seu salário uma justa retribuição do trabalho e o preso que considera a sua pena uma justa medida dos seus crimes. Essa transição em tempos de crise do estado social para o estado penal é uma das formas mais eficazes de criminalização da pobreza, que vai desde as ações policiais na Cracolândia, prisão de jovens que querem frequentar a praia dos ricos, multas para quem fizer rolezinho em shopping chique e, claro, o caso emblemático da prisão do Rafael Braga Vieira por porte de pinho-sol. Um exemplo recente internacional de criminalização da pobreza tem sido as investidas do Trump para a construção do muro na fronteira do México. Apesar das avaliações dos departamentos de segurança dos Estados Unidos, e aí incluindo o FBI, demonstrarem que não há uma crise de segurança nacional no que se refere aos imigrantes mexicanos, e que a entrada deles nada tem a ver com terrorismo e muito menos com o fluxo de drogas, que comprovadamente entram nos Estados Unidos através de pontos de passagem legais, como os portos e os aeroportos. Somado a isso, a Suprema Corte Americana também decidiu recentemente que a polícia agora pode prender a qualquer momento, por tempo indeterminado e sem direito a uma audiência com o juiz, qualquer imigrante com antecedentes criminais, mesmo que ele já tenha cumprido a pena. Hoje, o sistema penal é aplicado cada vez mais como uma forma de gestão de risco e repressão preventiva das populações pobres e marginalizadas. É uma estratégia que não busca prender criminosos perigosos individuais. Pelo contrário, o objetivo é gerir populações inteiras, como foi o caso da intervenção militar nas favelas do Rio de Janeiro,
com registro de circulação de pessoas, cadastro de moradores, toques de recolher e mandados de busca coletivos. E o resumo da ópera é o seguinte: se você tem se interessado pelo abolicionismo penal, uma das primeiras coisas que você precisa admitir é que as prisões são um fracasso. E que pior ainda, na medida que ela fracassa, ela continua se expandindo, arrecadando bilhões e retornando nada para a sociedade. É tipo o pior investimento que existe, é propaganda enganosa, é a Betina ganhando 1 milhão. As prisões são uma relíquia medieval de crime e castigo que não só não curam o problema da criminalidade, como multiplicam esse problema. É por isso que os abolicionistas têm uma ideologia muito semelhante ao movimento pacifista, dos ativistas que são contra as guerras. Isso porque o nosso sistema de justiça criminal, ele trava literalmente uma guerra ao crime, uma guerra às drogas. A terminologia é militar, as estratégias são militares, os armamentos são militares e o sistema de comando e controle são militares. Então toda a ideologia abolicionista vai girar em torno não somente de acabar com as prisões, mas também de pensar em um sistema que se preocupe em reparar as vítimas dos crimes, uma justiça penal que busque a conciliação em vez da punição e uma sociedade baseada na igualdade econômica e social. Coisa que eu já comecei a falar lá no meu vídeo Ecossocialismo. E antes de eu me despedir, queria dizer que esse programa foi feito com base nesse livro aqui, ó, A Miséria Governada através do Sistema Penal, desse cara aqui, Alessandro De Giorgio, o cara que é um professor lá na Califórnia, nos Estados Unidos da América. E eu li esse livro em uma semana, é muito curtinho, muito fácil de ler. Mandei um e-mail pro cara pedindo para entrevistar ele. Perguntei sobre o Sérgio Moro, plea bargain, perguntei sobre a intervenção militar no Rio de Janeiro, perguntei o que ele acha do Bolsonaro. Como é que o cara me respondeu, meu? Traduzimos tudo do inglês pro português. Publicamos essa entrevista lá na Carta Capital, vou deixar o link aqui para quem quiser ler a entrevista. Eu também recomendo muito esse livro. E queria dizer para todos vocês que a gente tem o nosso Apoia-se no canal. Vou deixar o link aqui também para quem quiser apoiar. E para todos que já estão apoiando, essa semana vai ter o sorteio do livro para os apoiadores, os sorteios que são quinzenais, e o primeiro livro que a gente vai sortear, que tem a ver com o tema desse vídeo, é esse livro aqui, de ninguém mais, ninguém menos que Angela Davis. O livro Estarão as Prisões Obsoletas. Repara que ele está até lacrado, plastificado, prontinho para ser entregue via correio para o ganhador do sorteio. Vou fazer o sorteio. Quando a pessoa faz o Apoia-se, eu recebo um e-mail com o e-mail da pessoa e com o nome. Então eu tenho o e-mail de todo mundo que está apoiando. A gente vai fazer o sorteio pelo e-mail, através de um site que você cadastra todos os e-mails ou nomes ou o que você quiser, e ele faz um sorteio aleatório e sorteia. Vou fazer isso via Instagram, vou publicar lá o sorteio no Instagram. Então já deixo aqui o Instagram, o Facebook e obviamente o canal do Coisas para você se inscrever. Boa sorte a todos. A gente vai também deixar eu e Lala, a minha produtora, a minha diretora, a minha roteirista, a minha musa inspiradora, a minha tudo. A gente vai deixar uma dedicatória, uma carta, uma coisa aqui para você se inspirar também. Beleza? Esses dois livros, esse você não precisa comprar porque você será sorteado se você tiver sorte. E esse aqui indico muito e quem sabe a gente não sorteia ele no próximo semana. Beleza? Valeu, falou!